Olá, assinante do Band News, começa agora a coluna Giro Business. Na nossa companhia nessa semana, um dos mais importantes publicitários da história brasileira. Uma pessoa que ajudou a construir uma indústria que hoje emprega mais de 30 mil pessoas. Estou me referindo a Roberto Dualib, sócio da DPZ. Dualib, é um prazer tê-lo aqui no Giro Business para discutir a indústria da publicidade e reiterar para o assinante da Band News a relevância da DPZ, uma empresa que hoje dita a regra do que é a indústria de comunicação e por onde passaram publicitários importantes como Oliveto, como Nizam Guanais, como Marcelo Serpa, por exemplo, que passando pela DPZ tiveram a oportunidade de construir seus grandes grupos. Dualib, mais uma vez, um prazer tê-lo no Giro Business. Muito obrigado, Sérgio. É uma oportunidade única estar na Bandeirantes com você. Eu vi essa empresa nascer, eu era muito amigo do João Saad e do seu filho, morava vizinho aqui, de maneira que para mim, acho que para a minha carreira, é importante estar aqui. Eu agradeço mais uma vez essa oportunidade. Muito obrigado. Roberto Dualib, fazendo uma análise macro da indústria da publicidade no Brasil, eu me deparei com aproximadamente 4 mil CNPJs atuantes no setor. Associados à ABAP, apenas 270, que juntas representam 78% do faturamento da indústria. Um ponto que me chamou a atenção, 4 mil empresas numa indústria muito competitiva. Isto aponta para uma tendência de consolidação? Existe um outro ponto, Roberto. Das 20 maiores, apenas 4 são de capital nacional. O que fez com que as empresas nacionais abrissem as suas ações ou se associassem a grandes grupos estrangeiros? Olha, a propaganda é uma indústria extremamente democrática. Se você tiver um redator bom, um diretor de arte, um mídia que entenda do mercado e um contador, você consegue fazer uma agência desde que tenha um cliente. E se o cliente for um cliente regular, você mantém uma vida digna. Você consegue pagar as suas despesas, modestamente, mas consegue. De maneira que a propaganda como tal, ela propicia muitas iniciativas, muito empreendedorismo. Evidentemente, aqueles que começam a fazer um bom trabalho, começam a ser percebidos e procurados, e eles próprios também procuram, porque não há venda sem a presença, sem a procura. Eles crescem e, crescendo, eles passam a ser olhados por outras grandes empresas interessadas em fazer fusões para crescer mais ainda, porque quanto maior você é, maior a sua capacidade de negociar, maior a sua capacidade de comprar em escala, porque a propaganda é também uma indústria que depende da escala para ser lucrativa. De maneira que é um fenômeno natural e eu diria que a tendência à consolidação é crescente no mundo inteiro. Existem capitais disponíveis na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia. A Ásia, por exemplo, chegou muito tarde no Brasil. As primeiras agências no Brasil foram americanas. Daí é que surgiu todo o restante. O fato de ter muitas agências brasileiras na década de 60, na década de 70, apontavam para 2 caminhos, na minha opinião. Primeiro, havia a noção do ofício. O publicitário era um ex-corretor dos veículos, que se tornou independente, começou a contratar boa gente que fazia layout, boa gente que fazia redação, e ele deixou de ser o vendedor de espaço para ser o vendedor de soluções publicitárias. Era outra maneira de enxergar, era uma verdadeira revolução. E, evidentemente, isso começou a propiciar empresas nacionais, que, evidentemente, também começaram a ser procuradas por outros grupos estrangeiros que tinham clientes no mundo inteiro. E tinham principalmente na América Latina, no Brasil, as grandes empresas de artigos de higiene, de alimentação, etc. Portanto, foram fenômenos econômicos naturais. E esse fenômeno continua. Sem dúvida nenhuma, e a gente percebe esses movimentos recentes, como no caso da própria DPZ, da sua agência, que agora, recentemente, foi adquirida pela Publicis,
um grande grupo de comunicação com atuação global e que passa a participar, então, acionariamente da DPZ, correto? Nós resistimos durante muitos anos. Nós fazíamos questão de ser nacionais, porque acreditávamos que apenas sendo nacionais nós poderíamos acompanhar a expansão das marcas brasileiras pelo mundo inteiro. E percebemos que não era verdade, nós precisávamos participar de algum grupo multinacional. Fomos Publicis porque os outros também tentaram nos comprar durante todo esse tempo. Tentando ilustrar um pouco para o assinante Band News, esse modelo, esse formato que a indústria denomina de alinhamento, as grandes agências internacionais que têm clientes multinacionais atuantes em todos os países, buscam os melhores players, as melhores agências dos respectivos países para poder atender a sua conta de forma alinhada. Como é o caso da DPZ, que foi muito bem assistida pela Publicis, que adquiriu uma participação majoritária e hoje participa da gestão da DPZ, na companhia de Roberto Dualib, que nos acompanha hoje e durante a semana toda no programa Giro Business para falar da indústria da publicidade. Roberto Dualib continuará conosco e comentará de temas curiosos da história da publicidade no Brasil.